Glória a Deus, o nosso Senhor Jesus. A gente vai hoje aprender com Diná. Diná é uma menina, né? Uma menina, filha de Lia com Jacó. E ela teve uma decisão, ela tomou uma decisão na vida dela que gerou muitas cicatrizes, que gerou uma forte dor, que gerou um forte impacto emocional na vida dela. Você dá um pause no vídeo e aí você vai ler o capítulo todo. Eu vou dar um resumo aqui do que aconteceu, certo? Diná teve uma curiosidade e foi visitar a região ao redor, que era perto de Siquém. E lá nessa região que ela foi visitar algumas moças, ela acabou sendo violentada pelo príncipe Siquém. Esse príncipe violentou ela e depois se apaixonou por ela e queria se casar com ela. Aí aconteceu, o pai dela soube disso, que ela foi violentada, os irmãos também soube e ficaram todos furiosos. O pai ficou totalmente em estado de choque, que era Jacó. E os filhos ficaram furiosos e começaram a armar algo para poder matar o príncipe que a estuprou. E foi o que eles fizeram, né? Quando o príncipe chegou falando que queria se casar com ela, os filhos dele falaram: não, mas você tem que ser circuncidado. Se você ser circuncidado, aí você pode se casar com ela. E todos os homens da cidade têm que ser circuncidados para poder a gente unir os nossos reinos, né? Os nossos governos. E aí eles acreditaram, fizeram isso. Quando eles foram circuncidados, tem um tempo de repouso para eles poderem recuperar o corpo e poder ter a vida ativa como antes. E nesse tempo de repouso, os dois irmãos de Diná foram lá, os filhos de Jacó foram lá e mataram todos os homens da cidade, né? Nesses 3 dias, né? Fala no versículo 25. 3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores, os 2 filhos de Jacó, que é Simeão e Levi, irmão de Diná, por parte de pai e mãe, tomaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência. Massacraram todos os homens de lá e mataram Amon e seu filho Siquém ao fio da espada. E depois tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Então, assim, Diná, ela foi violentada, o homem queria casar com ela e ainda deixou ela presa lá, não deixou ela voltar para casa. Ela ainda estava lá, presa. E aí, depois que eles mataram todos os homens, aí eles pegaram Diná e levaram de volta. E depois de tudo isso, Jacó disse a Simeão e Levi: vocês arruinaram minha vida, seria odiado por todos os povos desta terra, pelos cananeus e ferezeus. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Mas eles responderam: por acaso deveríamos permitir que a nossa irmã fosse tratada como prostituta? E aí, no versículo 35, Deus pede para Jacó se mudar para Betel e se estabelecer ali. E aí começa uma nova jornada na família de Jacó. Mas claro, né? Ninguém vai ser a mesma coisa. Principalmente Diná vai viver uma nova vida, como era antes, depois de tudo isso que aconteceu. Então, gente, aqui, jamais eu vou culpar Diná. Jamais podemos culpar Diná pelo que aconteceu com ela. E não dá para prever isso. Mas o que a gente aprende com a vida de Diná? Né? O que Diná pode nos ensinar? Diná nos ensina a gente sempre confiar na nossa família. Essa segurança que a gente tem que buscar ter com a nossa família. Eu não sei como está com a sua família, mas eu creio que Deus mandou alguém para cuidar de você, amém? Sempre Deus manda. Se não é um pai, é uma tia. Se não é uma tia, é uma avó. Nós sempre temos alguém que nos criou. Se apegue sempre a essa pessoa. Busque ter gratidão por essa pessoa. E muitos de nós esquecem o quanto essas pessoas que nos cuidam só querem o nosso melhor. Só que é o nosso melhor. E muitas vezes desprezamos isso. Os nossos pais temos que buscar honrar. Então a gente tem que buscar olhar para a nossa família, né? Perguntar sempre o que a nossa família acha, principalmente neste caso aqui, que Diná era jovem. Aqui se entende, estudos teólogos dizem que Diná, baseado na época ali que ela foi nascida e na época que isso aconteceu, em cima de toda a localização das regiões, entende-se que Diná tinha por volta de 14, 15 anos. Então ela era muito jovem. Então nesse momento, né, é um momento onde a gente sempre tem que buscar saber o que o nosso pai e nossa mãe têm a dizer sobre nossas decisões. Aqui fala que ela saiu para visitar algumas moças, que é o segundo ponto que a gente tem que aprender com Diná, sobre as amizades. Será que as moças que ela foi visitar realmente eram moças que iam ajudá-la e protegê-la? Será que o pai dela e a mãe dela sabiam que ela estava indo para lá? Não tem registro aqui que o pai e a mãe sabiam, sabe? Não tem um registro, mas será que eles sabiam para onde ela ia?
Será que se eles soubessem para onde ela ia, eles iriam aconselhar a ir para lá? Porque, olha, Siquém, o povo de lá não era circuncidado. Então, não era um povo temente ao Senhor. Na época, para você ser um povo de Deus, você tinha que ser circuncidado. E eles não eram. Então, com certeza, eles tinham práticas que não eram a favor de Deus. Então, será que os pais dela sabiam para onde ela ia? Será que Lia e Jacó sabiam? Então, assim, será que essas moças eram boas moças? Então, aqui nesse momento, a gente traz o segundo ponto, que é sobre a amizade. Algumas amizades, será que realmente vale a pena? Será que vai trazer boas memórias e lembranças? Será que vai trazer algo bom para o seu corpo, para a sua mente, para o seu coração? Será que essas amizades vai te levar a Deus? Então, Diná, ela traz aqui muitos ensinamentos para nós, principalmente nós mulheres. Temos que ter esse cuidado. Temos que sempre pensar 2 vezes, 3 vezes mais antes de ir para determinados lugares. Aqui não fala que o irmão foi com ela. Aqui não fala que tinha alguém conhecido com ela. Ela foi visitar algumas moças que viviam na região e não tinha ninguém próximo que fosse confiável para ir com ela. Ela foi sozinha. Então é muito importante isso, gente. A gente sempre tem que estar próximo de pessoas que cuidam de nós. As mulheres esposas têm que ter o cuidado para onde vão. Os maridos têm que estar sabendo. Se o marido não vai, ele tem que estar sabendo onde você está. Porque Deus o livre acontecer alguma coisa, ele vai estar sabendo onde você está. Entendeu? Se você demorar no horário que voltar, ele vai estar sabendo que você está demorando. No caso, você que não é casada, que tem um pai e a mãe que honra, cuidado também, avise seus pais, para eles saberem onde você está, para não acontecer isso que aconteceu com Diná, né? E bote no horário, e volte no horário, e se não voltar, não acostume seu pai e sua mãe, ou seu marido a você atrasar, pelo contrário, volte no horário que você combinou, porque aí no caso, se atrasar, ele vai saber, cadê minha filha? Cadê minha esposa? O marido vai perguntar. Então, Diná, ela tem muito a nos ensinar aqui. E o terceiro ponto é esse. Busque sempre comunicar com as pessoas de confiança para onde você vai. Sempre, sempre não saia sozinha por aí. Sempre tem alguém de confiança, que é o mais importante. Um irmão, uma irmã. Sempre fale para onde você vai, que é o terceiro ponto. E o quarto ponto, que deve ser o mais importante de todos, é sempre estar próximo de pessoas de Deus. Diná, se entende aqui que Diná foi para uma região, foi para um lugar onde não tinha pessoas tementes ao Senhor. Então, muito cuidado. Aqui, Diná, ela foi sozinha para um lugar onde não tinha pessoas tementes a Deus. E olha o que aconteceu. Claro que a maldade está em todo lugar, mas a probabilidade da maldade acontecer em um lugar onde tem pessoas tementes a Deus é menor. Então, muito cuidado aonde você anda e com quem você anda. Amém? E sempre busque estar próximo de pessoas tementes ao Senhor. Porque quem teme a Deus, busca se privar, busca ser cuidadoso, busca amar uns aos outros. Amém? Então, assim é que a gente traz com a vida de Diná para a nossa vida. Que Diná seja lembrada com muito amor e misericórdia. E que ela possa cada vez mais nos ensinar. É isso, gente. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja junto com você hoje e sempre.